Nós estamos estudando o Evangelho de Mateus, escrito por Mateus, que teve o seu nome mudado, anteriormente se chamava Levi, e este Evangelho foi escrito intencionalmente de uma forma que faz muito sentido para a mente do judeu. Para nós que não somos judeus, nem orientais, somos ocidentais, a gente carece de uma série de explicações, até das tradições dos próprios judeus, para compreendermos este Evangelho. Porque realmente o objetivo deste Evangelho era convencer judeus que perderam o bonde da história, me permito aqui a linguagem, perderam o bonde da história porque receberam o Filho de Deus encarnado entre eles, mas eles não receberam como Filho de Deus, não o reconheceram, não deram culto a ele, não adoraram, não seguiram e o crucificaram. Mas agora, este aqui, Levi, agora chamado de Mateus, apóstolo do Senhor Jesus, caminhou com Cristo e estava comissionado pelo Senhor Jesus para evangelizar, assim como todos aqueles que creram em Cristo Jesus. Ele tem um compromisso muito específico de evangelização da sua nação, do seu povo. E então ele escreve um evangelho para explicar a vinda do Senhor Jesus e a obra dele para os judeus. E ao fazer isso, ele organiza o texto de tal maneira que os relatos, a narrativa a respeito da vida de Jesus, cumprisse na mente do judeu aqueles requisitos que os judeus não se deram conta que Jesus cumpriu. E então Mateus sempre vai citar um texto do Antigo Testamento para mostrar que Jesus é o cumprimento daquele texto. E vai mostrar que na pessoa de Cristo Jesus se cumpriram todas aquelas profecias que foram dadas pelos profetas aos pais, que os judeus, os hebreus, eles não só creram, mas aguardaram. Mas infelizmente, quando se cumpriu a profecia, eles não estavam atentos. Talvez enrijecidos pela sua religiosidade, em boa parte dela uma religiosidade distoante daquilo que a própria palavra magna deles, que era o Antigo Testamento, ensinava, e por causa da ignorância e das tradições associadas ao culto que eles tinham, eles não perceberam o que estava acontecendo. E então Mateus organiza o texto, puxando estas informações do Antigo Testamento, cruzando, comparando com a vida de Jesus, para que os seus compatriotas pudessem ouvir esta pregação ou ler este Evangelho e pudessem crer em Jesus Cristo. E é isso que nós estudamos desde o primeiro capítulo até aqui. Nós vimos que Mateus prova, através de uma vasta genealogia, que Jesus é realmente descendente da linhagem davídica, da linhagem de uma dinastia real, e então Jesus é verdadeiramente o rei. Ele mostra através de João Batista e através do batismo do Senhor Jesus, que ele foi autorizado por Deus, ele é o sacerdote instituído pelo próprio Deus, para fazer a mediação entre o povo e o Senhor. Ele é o profeta que o povo aguardava, que ensinaria a verdade. E aqui, especialmente no capítulo 5, nós estudamos na semana passada, o final do capítulo 4, Jesus começa o seu ministério da pregação profética. E pregação profética não é adivinhação do futuro. Pregação profética é aquela que mostra a verdade e espanta, bane, coloca longe a mentira e o engano, traz a luz e não a obscuridade sobre o assunto. E o que Jesus estava fazendo é isso. Na semana passada nós vimos que Jesus, em resumo, a pregação dele dizia: arrependam-se e creiam em mim. E então, este resumo que Mateus apresentou no capítulo 4, agora Mateus vai expandir. Nós não sabemos se os fatos aconteceram exatamente na ordem que Mateus coloca, mas Mateus organiza os fatos de tal maneira que os judeus entendessem. E então é esta ordem que nós seguimos, e quando você ler, por exemplo, Lucas, e notar alguma diferença, essa diferença não tem a ver com conteúdo, mas essa diferença tem a ver com organização. Porque Lucas, quando escreve o Evangelho, ele está intencionando ensinar o Evangelho para gentios. E então existe um enfoque diferente. Esta é a diferença que nós encontramos. O texto aqui é o texto que começa a narrar o que nós lemos, começa a narrar o Sermão do Monte.
Este é provavelmente o sermão do Senhor Jesus mais conhecido, mais estudado, mais trabalhado de toda a história. Existem séries de livros, compêndios inteiros, construídos, escritos para explicar este sermão de forma detalhada, porque ele é extremamente rico, profundo, e ele tem as informações que nós precisamos para a nossa vida cristã. Obviamente que eu não posso abrir mão do restante das Escrituras, porque nem todas as informações estão aqui, mas que as que estão aqui neste sermão de Jesus são as fundamentais da nossa vida cristã, e estas informações, estes ensinos de Jesus, aplicam todo o restante que nós temos nas Escrituras. É como se Jesus chamasse aquele povo e dissesse: olha, eu preciso mostrar para vocês a verdade que talvez esteve oculta na mente de vocês, mas eu não tenho todo o tempo do mundo para fazer isso. É óbvio também que por uma questão didática, e o nosso Senhor Jesus era extremamente didático, ele não ensinou isso tudo de uma vez. Os evangelistas, ao escreverem este sermão, eles não apenas escreveram as palavras de Jesus naquele sermão específico da primeira vez, quando Jesus subiu ao monte e pregou. Eles, com certeza, associaram a este sermão de Jesus todos os princípios que esses apóstolos ouviram do Senhor Jesus ao longo da caminhada. Porque como um bom pregador, Jesus não ia ensinar isso tudo de uma vez, porque o povo não ia conseguir guardar. E então muitas informações que estão aqui condensadas e aplicadas dentro deste sermão são com certeza resultado de todo o aprendizado dos apóstolos ao longo daqueles 3 anos. Uma prova disso é que se você pegar o mesmo sermão do monte, lá em Lucas, ele terá 34 versículos a menos do que aqui em Mateus. E isso por quê? Porque obviamente Mateus incluiu aqui coisas que ele ouviu do Senhor Jesus em outras pregações, e ele juntou aqui para que ele pudesse dar um sermão completo para o seu povo judeu, que ia ler este sermão, e para nós que estamos lendo aqui nesta noite. E então também não vou pregar o sermão do monte de uma vez, nem as bem-aventuranças de uma vez, porque isso não seria didático e nós precisaríamos de um bocado de tempo para fazer isso. Mas este sermão é um sermão do Senhor Jesus. Hoje, este sermão que nós vamos apresentar nesta noite não é autoral. Este sermão é um sermão que o Senhor Jesus pregou, e eu quero seguir cada um dos passos que Jesus deu aqui com vocês. Aonde esse sermão foi pregado? Esse sermão foi pregado próximo ao Mar da Galileia, nas colinas que existem ali ao redor. Falando assim, como eu estou dizendo, parece que todo mundo aqui já foi lá. Infelizmente isso ainda não aconteceu. Eu não fui e nem vocês foram, não sei se alguém aqui já foi. Isso é uma pena, porque nós perdemos esse contato geográfico. Isso nos impede de ter um deslumbre do que seria aquele momento lá do Sermão da Montanha. Mas se você procurar, graças a Deus existe o Google Maps hoje. Para quem não pode fazer a viagem até lá, a gente pode dar uma olhada através do Google Earth e você consegue visualizar. Esta região sempre foi e continua sendo uma região muito bonita. Em torno do Mar da Galileia, no trecho de terra que existe entre o Mar da Galileia e a região do Mediterrâneo, do Mar Mediterrâneo, e especialmente nos 10 quilômetros próximos, no entorno de todo o Mar da Galileia, este entorno, ele é todo feito de colinas de uma elevação suave, não muito alto, e sempre coberto de relva. Sempre foi assim. A descrição que nós temos da época de Jesus é exatamente essa. Então aquele lugar era um lugar onde os mestres, os rabis, eles gostavam de reunir o povo, os seus seguidores, para ouvir suas pregações, suas preleções. Eles iam até esse lugar, que era um lugar muito aprazível aos olhos, sentavam sobre estes montes e eles conversavam com um povo que ficava ao redor deles. E por serem regiões muito amplas e pela elevação mínima, era muito bom para falar, porque o pregador ficava num lugar um pouco mais elevado, sentado, todo o povo ficava sentado um pouco abaixo, e o som se propagava ali, e então esses pregadores, como o Senhor Jesus, podiam falar horas e horas, e as pessoas tinham um lugar muito aprazível e confortável para receber estas pregações. É importante para nós saber sobre este lugar. Por quê? Porque o que o Senhor Jesus vai fazer aqui nesse Sermão do Monte é pegar as leis que foram dadas pelo próprio Deus
lá no Monte Horebe, que também é conhecido como Monte Sinai. Estas leis que foram dadas lá, agora elas vão ser reinterpretadas pelo Senhor Jesus. O ensino a respeito de como agradar e servir a Deus, que foi dado a Moisés lá no Monte Sinai, que é o Monte Horebe, agora vai ser dado pelo Senhor Jesus através do Evangelho, com uma diferença. Lá, quando este ensino foi dado no Sinai, assim como o Sinai era um lugar desértico, pedregoso, e não há beleza lá. Existe algo duro, fixo, maciço, sisudo, quando você olha para aquele monte, para o Monte Horebe. Porque assim foi dada a lei, de forma firme, de forma sisuda, de forma concreta, de forma absoluta. Uma lei que foi dada ao povo para que nós amássemos esta lei, porque esta lei foi dada pelo Senhor para a preservação da nossa vida. Esta lei foi dada pelo Senhor para que nós conhecêssemos aquilo que realmente agrada a Deus e aquilo que Deus esperava do seu povo. Mas esta lei, como nós já estudamos muitas vezes, ela jamais foi cumprida na sua totalidade por nenhum homem. E então talvez essa relação seja uma relação muito boa entre a característica do Sinai, do Horebe, e as características das colinas em torno do Mar da Galileia. Porque aquilo que foi para nós algo sisudo, duro, concreto e inatingível, que é o cumprimento da lei dada pelo Senhor no Antigo Testamento, agora se converteu em algo belo, em algo suave, em algo leve, em algo que nos traz alegria, porque o Senhor Jesus, aquele que é a finalidade principal da lei, porque a lei foi dada como finalidade de apontar e mostrar Cristo para nós. Quando nós não conseguimos cumprir a lei de Deus que foi dada no Antigo Testamento, nós então ficamos numa situação de total incapacidade e dependência. E em face à nossa incapacidade e dependência, Deus envia o seu Filho. Ele não só consegue cumprir a lei para si mesmo, porque como um filho de homem também, como ele é filho de Maria, um representante legítimo da raça humana, ele é alguém que está abaixo dessa lei, ele precisa cumpri-la. E como legislador, que é o Filho de Deus, ele é aquele que criou esta lei. Não poderia haver incoerência entre o legislador e aquele que está sob a lei. Então o Senhor Jesus vem e cumpre a lei. Toda aquela lei apontava para um modelo de vida absolutamente perfeito. E o único que atingiu esse modelo perfeito foi o Senhor Jesus. E agora que o Senhor Jesus, ele se estabelece naquela região da Galileia como um pregador, aos 30 anos de idade, ele tem, da parte das pessoas que convivem com ele na Galileia durante essas 3 décadas, ele tem o testemunho de ser uma pessoa justa, de ser uma pessoa cheia de autoridade, cheia de verdade, uma pessoa amorosa, uma pessoa contra quem ninguém tem nada a dizer. E então é este mestre puro, santo, justo, que senta sobre aquelas colinas e reúne o povo e começa a falar da lei e do caminho que ele veio abrir para aqueles que nunca conseguiram cumprir a lei. E então o que o Senhor Jesus vai fazer com todos os seus ouvintes é trazer a mente deles do lugar desértico, duro, rústico, o lugar concreto e impossível de ser cumprido, que é da lei mosaica recebida no Horebe. Ele vai trazer o seu povo para as colinas em torno do Mar da Galileia e vai mostrar que o caminho que ele veio abrir é um caminho de leveza e de suavidade, porque este caminho é o caminho em que nós colocamos os nossos fardos aos pés dele e nós tomamos sobre nós o jugo dele, que é leve e que é suave. E então é importante que você guarde por que a Bíblia fala tanto neste sermão do monte, por que há uma ênfase na descrição de que foi lá neste monte, porque é exatamente isso que Mateus está fazendo. Mateus está pegando a mente do judeu que está acostumado a pensar desta maneira. Este judeu que sabe que tem que cumprir a lei, luta para cumprir esta lei, mas não consegue. Ele está pegando este judeu que visualiza dia e noite aquele lugar, Horebe, Sinai, aquelas rochas, aquele lugar deserto. E ele está trazendo a mente desse judeu para as colinas. E um nome interessante, hoje em dia os arqueólogos, eles defendem que o lugar mais provável é uma colina que existe próximo ao Mar da Galileia, cerca de 3 quilômetros do Mar da Galileia, próximo a onde era Cafarnaum nos dias de Jesus,
um monte chamado Monte Eremos. E neste lugar chamado Monte Eremos, próximo às montanhas de Tabigá, este lugar é provavelmente o lugar onde Jesus se assentou com o povo. E este lugar é um lugar lindo até hoje. É um lugar de gramas de relva verdinha. E é para este lugar que Mateus está trazendo a mente do seu povo. E é para este lugar que eu gostaria que a nossa mente fosse nesta noite. Porque quando nós entendemos qual é o nosso compromisso diante de Deus como homens, que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e recebemos da parte de Deus uma orientação, uma lei do que devemos fazer, nós imediatamente, diante da lei do Senhor, nós entramos num conflito e numa tristeza profunda, porque a lei é maravilhosa, mas nós somos tão maus, que nós não conseguimos subir a este Horebe, nós não conseguimos vencer esse desafio. E então Jesus nos chama para um lugar mais suave, para um lugar que não é tão alto como o Monte Sinai, um lugar que é baixo. E neste lugar ele mostra para nós, e ele subiu o Sinai, ele cumpriu aquela lei, e agora ele nos oferece um caminho através de si. Como é que eu agrado a Deus? E como é que eu sirvo ao Senhor? Eu sirvo ao Senhor admitindo que eu nunca pude subir o Sinai, e nunca poderei, mas eu tenho como pastor da minha vida, aquele que cumpriu toda a lei, aquele que não só subiu ao Sinai, mas foi ele que desceu e deu a lei no Sinai. É nele que nós devemos confiar. E então, a proposta desse texto para nós, dessas bem-aventuranças, é um caminho para a felicidade proposta por Deus. Um caminho para a felicidade proposta por Deus. Não é a felicidade proposta pelo seu coração, não é a felicidade proposta pela nossa sociedade, não é a felicidade proposta pela televisão, mas é a felicidade proposta por Deus. E esse texto, o Senhor Jesus está mostrando para aquele povo qual é o caminho para viver essa felicidade, que é uma felicidade que tem como fonte o céu, e não o coração do homem. E então, a proposta para nós é essa. A palavra que nos leva para esse tema é a palavra principal dessa primeira parte do capítulo 5, que é esta expressão bem-aventurado ou bem-aventuranças. Essa palavra significa literalmente felicidade ou felizardos. O termo no grego é makarios. Eu fiz questão de citar porque eu conheço várias pessoas com esse nome. Não é muito comum nos nossos arraiais presbiterianos, mas eu venho de uma outra denominação, e lá nessa denominação, não sei porquê, existem muitas pessoas que recebem esse nome. Aliás, eu não sabia o porquê. Depois que eu descobri o significado da palavra makarios, eu entendi por que um pai dá um nome desse para o filho. Porque em grego esse nome significa bem-aventurado, feliz. Então, se você conhece algum Macarios aí, ou conhecer algum, você já sabe quem ele é. Ele é uma pessoa que o pai decidiu dar o nome de alguém feliz. É interessante que essa não é a primeira vez que o termo é usado. Homero, por exemplo, o grande Homero, usava esse termo para os deuses do Olimpo. E ele criou uma expressão própria dentro dos seus livros, da sua literatura, que é Roi Macarios, que significa os felizardos. E então ele falava sobre aqueles dilemas da mitologia grega, dizendo que entre os felizardos aconteciam muitas coisas. E então ele sempre chamava os deuses de o Roi Macarios, que significa os felizardos. É interessante que o Roi Macarios foi usado depois muitas vezes para descrever a corte dos gregos, a corte dos romanos. Roi Macarios, quem são? São os poderosos deste mundo. São aqueles que têm berço nobre. E é interessante que nos dias de Jesus, o conceito de Roi Macarios era o conceito daqueles que viviam a vida pomposa. Esse termo não era usado para descrever um cristão, esse termo não era usado para descrever uma pessoa pobre, esse termo não era usado para descrever um religioso, esse termo era usado para descrever a corte. E então Jesus pega uma porção de seguidores, na grande maioria, para não dizer na maioria absoluta, eles eram muito pobres, paupérrimos, pega esse povo todo, põe em volta dele e começa a chamá-los de Roi Macarios, de pessoas bem-aventuradas. Isso atraiu, este foi o grande gancho homilético do Senhor Jesus para ganhar a atenção daquele povo. Ele chegou para eles e falou assim: olha, vocês são os verdadeiros felizardos. E então ele começa a descrever
por que eles eram os verdadeiros felizardos. E nessa noite eu quero dizer para vocês, nós aqui somos os verdadeiros Roi Macários, os verdadeiros felizardos. Eu não sei como está a sua vida hoje, eu não sei quais são os seus problemas. Talvez você chegou aqui com um bocado de problema, mas hoje a minha missão como pastor nessa igreja é dizer para você, você é um felizardo. Você é um grandíssimo felizardo, um bem-aventurado. E não é a felicidade segundo dita a mídia, não é a felicidade segundo dita o coração dos outros ou o seu próprio, mas é a felicidade segundo as Escrituras. É bem-aventurança. Essas bem-aventuranças, assim como elas são apresentadas aqui, elas vão sempre ser demonstradas em 3 momentos, de 3 maneiras. Primeiro, há uma atribuição de uma bem-aventurança para uma determinada pessoa. Depois, uma descrição de como essa pessoa é. E terceiro, as razões, as explicações do porquê que ela é bem-aventurada. E então eu quero ver com isso com vocês por partes. Nós vamos ver hoje 3 delas. Semana que vem nós continuamos. Você que está aqui hoje, você não pode perder semana que vem, porque você tem que ouvir por que você é um Roi Macários. E se você não é, você vai saber o caminho para ser. É isso que esse texto nos propõe. O caminho para a felicidade do céu. Felicidade proposta por Deus, por Jesus. Não a felicidade dos homens, essa proposta por aí. A primeira bem-aventurança que aparece depois dessa introdução longa, que na semana que vem eu não vou precisar fazer, porque eu já fiz hoje, vocês vão estar aqui semana que vem, então vai ficar mais fácil. A primeira bem-aventurança, ela é uma condição para todas as outras. Ela é a primordial, ela é a primerva, ela é importante, ela é o ponto inicial. Sem isso daqui, não adianta caminhar para a próxima. Porque isso daqui é o que dá base para todas as outras. E a primeira bem-aventurança, e tem tudo a ver com esta quase que ironia que Jesus estava usando com esse termo Roi Macários, naquele momento, é: bem-aventurados os humildes, ou em algumas versões, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A primeira bem-aventurança é a pobreza espiritual. É a pobreza espiritual. Muito mais importante do que riqueza material ou pobreza material é o assunto riqueza ou pobreza espiritual. Infelizmente nós vivemos com uma outra motivação. Nós passamos a vida inteira correndo e lutando para nos garantirmos materialmente, como se o universo material, as coisas, os tesouros dessa vida fosse o tesouro ou a coisa mais importante a se fazer com os dias que Deus nos dá aqui. Nós gastamos, se você observar a sua semana, você gasta a maior parte do seu tempo lutando para angariar coisas. Nós todos fazemos isso. Porque, infelizmente, nós todos temos uma classificação do que realmente é valoroso equivocada. Porque nós gastamos mais tempo com aquilo que nós achamos que tem maior valor. Mesmo que inconscientemente, é o que nós fazemos. E então, quando eu passo o maior tempo aplicando o meu esforço, as minhas qualidades, os meus talentos, naquilo que é material, provavelmente eu considero as coisas materiais como aquelas que são mais importantes, ainda que o meu discurso seja diferente. Mas o que esse texto vai mostrar é tão claro, é tão óbvio. O Senhor Jesus diz para aquele povo: olha, quem são os felizardos, ou qual é o caminho para que você seja um deles? Em primeiro lugar, os felizardos são aqueles que são humildes de espírito, são pobres. São aqueles que já admitiram que, infelizmente, eles são pobres espiritualmente. O coração deles é pobre, a mente deles é pobre, a alma deles é pobre, eles não têm nada. Eles não têm justiça própria, eles não têm condição de se sustentar numa condição de santidade, de ética, que agrade aos homens, quanto mais a Deus. E então os felizardos são aqueles que já caíram na real. É isso que Jesus está dizendo. Se fosse para usar uma linguagem coloquial dos nossos dias, quem são os felizardos? Os felizardos são aqueles que caíram na real quanto à sua espiritualidade. Infelizmente nós vivemos num mundo em que espiritualidade está em alta. E por que eu digo, como um pastor dizer infelizmente, parece estranho, né? Dizer que o mundo, a espiritualidade está em alta, todo pastor tinha que, ou pelo menos qualquer pessoa religiosa, dizer: mas isso é bom para os religiosos. Não, não é bom, nem para nós nem para o mundo. Porque a espiritualidade está em alta, mas está em alta de uma maneira equivocada. Toda pessoa tem a sua espiritualidade privada e particular.
E nessa espiritualidade privada e particular, a grande maioria acha que está bem com Deus. Que está, como diz também numa linguagem popular, bem na fita. Quando na realidade o Senhor Jesus está mostrando que um homem honesto e consciente, seja ele alguém que pôs o pé pela primeira vez dentro da igreja, ou seja alguém que está há anos na igreja, ou seja alguém que até adquiriu títulos dentro da igreja. Um homem consciente é aquele que sabe que de si mesmo ele é pobre, ele é miserável. E nenhum de nós está tão perto de Deus, ou tão mais perto de Deus, do que naqueles momentos em que nós declaramos nossa miséria diante de Deus. Nós ansiamos fazer isso. Tem uma história aqui nos evangelhos que é muito clara sobre isso. Vocês já ouviram a história do filho pródigo, eu tenho certeza. Lembra aquele jovem que adquiriu maioridade e decidiu sair de casa. Pediu ao pai que fizesse uma divisão de herança em vida, para que ele tivesse recursos. Ele sai, abandona o seu lar, e neste abandono ele vai viver dissolutamente. Ele vai gastar com imoralidade, ele vai gastar com todo tipo de besteira, e em pouco tempo ele esgota os recursos que ele tem numa vida aí de mundão, uma vida dissoluta. O que acontece? Vem uma grave crise sobre aquela região, e tudo fica muito difícil. Os amigos que ele fez com dinheiro foram embora, as festas acabaram, os recursos acabaram, e juntamente com os recursos acabou a alegria daquele moço. Por fim, para não morrer de fome, ele vai trabalhar numa fazenda onde ele sequer pode comer a mesma comida dos animais. Ele come o resto que sobra da comida dos animais. E no meio da sua tristeza, ele começa a chorar e a falar com Deus. E é interessante que na sua oração e na sua fala com Deus, ele começa a ensaiar a fala dele com o seu pai. Ele começa a orar, e ele começa a falar com Deus, e pedir perdão porque ele pecou, e reconhecer a sua miséria. E então ele começa a pensar: eu vou à casa do meu pai, e eu vou chegar na casa do meu pai, e eu vou dizer para o meu pai: pai, eu pequei contra o céu, e eu pequei contra o Senhor. Eu não sou digno de mais nada. A única coisa que eu peço para o Senhor é que o Senhor não me faça mais filho, mas o Senhor me receba como empregado do Senhor. Já está muito bom. Ou seja, este rapaz aqui, ele experimentou a realidade da miséria de quem não tem nada nem no bolso e nem do lado de dentro, de alguém que só tem uma coisa para dizer para Deus: eu sou um miserável pecador, eu não tenho nada, e a única coisa que eu posso pedir para o Senhor é que o Senhor me tenha como um escravo, porque como filho eu não mereço ser. Veja, este é o lugar aonde estão os bem-aventurados, no lugar onde há humilhação e reconhecimento da sua miséria. E é isso então que esse moço vai lá e faz. E quando este moço faz isso, ele não só é recebido de volta com alegria, mas ele é recebido e colocado no posto de filho, não por merecimento, mas porque o seu pai é gracioso. E esta é uma história para demonstrar o mesmo que Deus faz. E então o que Jesus está dizendo é mostrando para nós que as pessoas que são realmente felizes, os verdadeiros felizardos, são aqueles que já admitiram sua pobreza e sua miséria espiritual, e que diante de Deus reconheceram que não são dignos de absolutamente nada. Tem um outro exemplo no Novo Testamento, muito interessante. No último livro da Bíblia, no livro de Apocalipse, o Senhor Jesus escreve cartas a 7 igrejas. 2 cartas eu quero fazer uma comparação com vocês. Se você pegar o que está no texto do capítulo 2, versículo 9, você tem o Senhor Jesus falando uma igreja que era paupérrima, uma igreja muito pobre, porque as pessoas lá sofriam tanta perseguição, e os romanos tiravam dos cristãos, tiravam suas casas, tiravam seus bens, tiravam suas roupas, surravam-os em praça pública, prendiam-os, mantinham-os no calabouço. E essa igreja era uma igreja que passava por muitas lutas e provações. E então Jesus escreve para aquela igreja e diz: eu sei da sua fraqueza e da sua pobreza, mas és rica. Pode ler aí, Apocalipse 2, versículo 9. Jesus diz: eu sei da pobreza e da miséria de vocês, mas eu quero dizer para vocês que vocês são ricos. Em contrapartida, Jesus escreve uma carta a uma igreja que vivia numa cidade rica,
E por isso era uma igreja rica também. E essa igreja rica era uma igreja de pessoas soberbas. Era uma igreja de pessoas que não eram nem frio e nem quente. Eram pessoas mornas. Eram pessoas que não tinham convicção, não tinham firmeza. Ninguém ali sabia se era do Corinthians ou se era do Palmeiras. Ninguém sabia de que time que era. Era o povo que vivia em cima do muro. Ninguém tinha lado. Era todo mundo amigo de todo mundo. Era todo mundo que fazia vistas grossas a tudo. O que eles mais gostavam mesmo era da sua riqueza. Eram dos seus tesouros. E então Jesus escreve para essa igreja também e diz assim: vocês pensam que vocês são ricos? Vocês pensam que vocês estão revestidos de glória como essa cidade? Pois eu afirmo que vocês não passam de pobres, de cegos e de pessoas que estão nus. Sabe o que significa esses três termos juntos? Pobreza, cegueira e nudez. Significa, em primeiro lugar, vocês acham que vocês têm tudo e vocês não têm nada. Vocês acham que vocês sabem tudo e vocês não sabem nada. E vocês acham que vocês estão cobertos de justiça, quando na realidade vocês são todos injustos. Isso que significa estar nu. Por que são felizardos aqueles que reconhecem sua pobreza espiritual? Porque estes são os que são enriquecidos pelo Senhor. Esta é a característica desse pessoal. É gente que admite que não tem nada para oferecer para Deus, não tem moeda de troca para Deus. Não tem nada para chegar e dizer: Senhor, eu vou te dar isso, o Senhor me dá aquilo. Não tem. E por isso só chega diante de Deus de joelho. Só chega diante de Deus com o rosto cheio de lágrimas. Chega diante de Deus no meio da sua miséria e clama ao Deus Todo-Poderoso. Aquelas colinas, elas eram deleitosas e prazerosas para aqueles que chegavam no meio da sua miséria e não tinham nada. Eles falharam no cumprimento das leis mosaicas. Eles não conseguiam cumprir as tradições da igreja. Era uma multidão de gente que ninguém prestava atenção, que ninguém conversava. Pobres materialmente e pobres também espiritualmente. É por isso que Jesus chamou esse povo. Ele falou: vocês são os felizardos. Porque aqueles que estão vivendo dentro da cidade, na opulência, inclusive dentro de muitas igrejas, eles acham que eles são alguma coisa. E é por isso que eles estão enganados. Lembra que nós lemos 1 João? Aquele que diz que não tem pecado, engana-se a si mesmo. Mas aqueles que estavam naquelas colinas, eles estavam lá, porque eles fracassaram no Sinai, porque eles não tinham para onde ir. E então Jesus chama-os e diz: é com vocês que eu quero conversar, porque vocês não sabem, mas vocês são realmente os felizes. Vocês descobriram a verdade inescapável que todo homem precisa descobrir, que é um miserável pecador e que não tem absolutamente nada. É interessante que o Senhor Jesus diz que eles são felizes porque são pobres de espírito, mas também por quê? Porque aos pobres de espírito o Senhor tem uma herança. E qual é a herança dos pobres de espírito? O reino dos céus. Quem conquista o reino para eles? É Jesus. Eles não são ricos e nem herdarão nenhuma riqueza por si mesmos, mas no meio da sua pobreza, o Senhor Todo-Poderoso, dono da prata e do ouro, chega para eles e diz: vocês são felizes, porque eu vou dar para vocês um tesouro. Tesouro que vocês nunca conseguiram, eu vou dar para vocês. Essa é a mensagem do Evangelho. E hoje, nesta noite, o que cada um de nós precisa considerar é que nenhuma das garantias humanas e nenhuma das garantias que possam estar pairando no seu coração, na sua mente agora, sobre questões espirituais, nenhuma delas serve de coisa alguma, porque o único nome sobre o qual cada um de nós precisa depositar total confiança quanto à vida eterna é o nome de Cristo Jesus. Em qualquer outro lugar você estará iludido e enganado com uma riqueza que na realidade não passa de grande miséria. O melhor lugar para qualquer um de nós estar é aos pés da cruz de Cristo Jesus, reconhecendo nossa miséria. Dito isso, fica mais simples o que vem na sequência. A segunda bem-aventurança são os que choram. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Que choro é esse? É todo tipo de choro? É choro de manha? É choro de dor? É choro de reclamação? Não. Quem são esses que choram?
Os que choram são os que descobriram que são pobres de espírito. E eles não têm outra coisa a fazer, não lhes resta nada a não ser chorar no seu desespero. Como o filho pródigo chorou. Quem são esses que choram? São aqueles que choram a derrota espiritual, sabem que não conseguiram cumprir a lei do Sinai, não conseguiram subir este monte, não conseguiram responder às expectativas da lei de Deus. E por isso choram porque não couberam dentro da igreja, porque a igreja era algo difícil demais para eles. Choram porque não conseguiram cumprir os ditames do judaísmo. Choram porque não conseguiram sobressair naquele ambiente de pecado onde viviam, e fracassaram e cometeram pecados que são pecados quase que infantis, e por isso eles choram. E o Senhor Jesus diz: bem-aventurados os que choram, os felizardos são aqueles que estão chorando. Porque estes estão fazendo a única coisa que realmente cabe. E a única coisa que pode realmente quebrantar e ser irresistível a Deus. O Senhor resiste aos soberbos, mas aos humildes não. Mas o Senhor acolhe os humildes. O Senhor resiste ao olhar altivo, mas aqueles que se humilham, o Senhor os exalta. E é por isso que Jesus está dizendo: bem-aventurados os que choram. Não são todos os que choram por todos os motivos imagináveis, mas são aqueles que choram porque reconhecem seus pecados, choram porque reconhecem suas fraquezas, choram porque são incapazes de cumprir aquilo que o Senhor requer deles. É interessante que entre os nossos catecismos, se você tem a Bíblia de Genebra aí, você pode olhar lá no final, no Catecismo de Heidelberg, existe uma sequência de perguntas e respostas que são interessantes, e uma delas responde plenamente esse conceito que Jesus está colocando aqui. No primeiro domingo, porque o Catecismo de Heidelberg é dividido em domingos, no primeiro domingo, os nossos teólogos, eles criaram e responderam a seguinte pergunta: qual é o seu único fundamento na vida e na morte? Qual é o único fundamento do cristão na vida e na morte? Qual é a nossa única rocha? Qual é a nossa única segurança? Vejam a resposta que interessante. Meu único fundamento é meu fiel Salvador Jesus Cristo. A Ele pertenço em corpo e em alma, na vida e na morte, e não pertenço a mim mesmo. Com o seu precioso sangue Ele pagou por todos os meus pecados e me libertou de todo o domínio do diabo. Agora Ele me protege de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai do céu, não perderei nem um fio de cabelo. Além disso, tudo coopera para o meu bem. Por isso, pelo Espírito Santo, Ele também me garante a vida eterna e me torna disposto a viver para Ele daqui em diante de todo o coração. É isso que Jesus está dizendo. Por que essas pessoas são felizes? Essas pessoas que choram, porque essas pessoas aprenderam a depositar toda a sua confiança em Jesus, porque essas pessoas sabem que não tem nada na vida, então elas dependem única e exclusivamente de Cristo. Elas não têm poder para vencer o mal, elas não têm poder para vencer a guerra contra o pecado, e então elas dependem de Cristo. Elas não se entregam a uma vida de licenciosidade, mas elas choram quando elas tropeçam. Está aqui um bom momento para nós nos fazermos essas perguntas. Quando foi a última vez que eu chorei porque reconheci que sou um pecador? Quando foi a última vez que diante de Deus eu chorei, eu entrei em prantos por saber que eu não tenho nada para oferecer a Deus? Quando foi a última vez que eu chorei por reconhecer que eu sou pobre de espírito? Porque isso daí não é uma coisa para se fazer uma única vez na vida no dia da sua conversão. Isso é algo que nós devemos fazer sempre diante do Senhor. Porque o fato de uma pessoa ser convertida a Cristo não significa que ela está imune ao pecado, mas significa que ela sabe qual é o caminho para o perdão de pecados. E nós vivemos na maior parte da nossa vida fazendo de conta que o pecado ele não acontece. Ou nos entregamos a uma vida pretensiosa, orgulhosa e arrogante de achar que nós somos pessoas santas. E aí nós corremos o erro de fazer aquilo que nós lemos no início, que está escrito em 1 João. De achar que nós somos santos e nos enganando a nós mesmos e fazendo de Deus mentiroso. Infelizmente tem muita gente
Gente importante por aí que faz isso e acha que é santo. Na realidade está se enganando e está tentando tornar Deus um mentiroso. O que nós devemos fazer sempre é reconhecer os nossos pecados e chorar por causa deles diante de Deus. Porque é isso que a palavra de Deus nos ensina. E esta é a marca daqueles que são verdadeiramente felizes. O caminho da verdadeira felicidade é o caminho da humilhação diante do Todo-Poderoso. O Senhor Jesus nos deu exemplo disso lá em Filipenses capítulo 2. Diz que nós devemos ter os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Ele não se arrogou de ser o Filho de Deus, mas se esvaziou da glória e veio aqui habitar entre nós. Ele foi humilhado, mas o Pai o exaltou. Quem tem que te exaltar não é você mesmo. Quem tem que me exaltar não sou eu mesmo. Mas se algum dia eu tiver que ser exaltado, essa exaltação tem que ser produzida por Deus, se eu quero que ela tenha algum valor. Caso contrário, o apóstolo Paulo diz, se for para me orgulhar de alguma coisa, me orgulharei das minhas fraquezas. Sabe por que ele diz isso? Porque a única coisa que é genuinamente nossa são as nossas fraquezas. Mas o Senhor nos reveste com a sua graça e com a sua misericórdia, para que a gente possa andar altaneiramente, mas não antes de reconhecermos nossa pobreza espiritual e de chorarmos diante do trono da graça. Por último, ele diz, bem-aventurados os mansos. Por que os mansos são bem-aventurados? Porque essa é a maneira como aqueles que reconhecem sua pobreza, choram e são consolados, se comportam. Eles se comportam com mansidão. Por quê? Porque eles sabem que a sua causa pertence a Deus. E então o que eles fazem? Eles não vivem cheios de ressentimento. Ressentimento por familiar, ressentimento por pessoas que eram amigas e agora não são mais, ressentimento por membros da igreja, ressentimento por membros do trabalho. Eles não fazem isso porque eles não guardam rancor. O coração deles só tem espaço para o amor de Cristo Jesus. O coração deles só tem espaço para imitar a Cristo. O coração deles está absolutamente indisposto com o pecado, do ressentimento, da mágoa, do rancor, do ódio, e completamente disposto para aquelas que são marcas próprias de Cristo Jesus. O que me deixa muito preocupado com a nossa vida como igreja é que em muitos momentos, quando nós olhamos para o nosso quadro, a gente percebe que não há diferença. Tem rancor do lado de fora, tem rancor do lado de dentro. Tem mágoa do lado de fora, tem mágoa do lado de dentro. Tem inveja do lado de fora, tem inveja do lado de dentro. O sujeito pisou no seu calo há 20 anos, você continua falando no assunto. Jesus diz que bem-aventurados são os mansos. E quando Jesus disse isso, preste bem atenção. Quem estava ouvindo esse sermão era gente que era escrava de Roma, era um império, tinha tomado o povo de Israel, tinha tomado a nação de Judá. Eles eram escravos. Quando um romano passava perto deles, gostassem ou não, eles tinham que baixar a cabeça. Não podia olhar olho no olho. Não podia discutir com o romano. Se o romano quisesse cobrar 50% de tudo que o camarada colheu, o romano podia fazer isso. E eles não tinham com quem reclamar. Então, se existe um povo que podia estar ressentido com todos ao seu redor e ressentido até com Deus, era esse povo. Mas eles estavam sentados naquela colina aos pés de Jesus, e Jesus dizia para eles, bem-aventurados são os mansos. Bem-aventurados são aqueles que conseguem sentar à beira desse monte, ouvir um sermão, refletir sobre ele, vir pacificamente e voltar pacificamente. Os mansos são aqueles que sabem que não devem reivindicar as coisas, porque o seu direito e a sua vida está nas mãos do Senhor. Ele vai colocar a sua causa não nos tribunais dessa terra, mas Ele coloca a sua causa diante do trono de justiça, do trono de graça, do trono do Senhor. Então Ele não anda por aí brigando com tudo e com todos, mas Ele entrega nas mãos do Senhor. Os mansos são aqueles que sofrem ao invés de causar dano. Eles preferem sofrer do que causar dano para os outros. Ah, estou sendo lesado. Você não pode ser lesado de jeito nenhum. Os mansos são aqueles que falam assim, posso sim. Posso ser lesado.
Posso ser lesado porque a minha causa não está nas minhas mãos. A minha causa está nas mãos de Deus. Eu estou sendo lesado, Deus tem algum motivo para isso. Deus sabe. Eu vou entregar essa causa na mão dele. Irmãos, como essa lição é difícil? Como essa lição é difícil? Estou dizendo pessoalmente, para mim é muito difícil isso. Nós temos a mania, nós vivemos numa sociedade da lei do mais forte ou da lei do mais esperto. E a gente está o tempo inteiro tentando levar vantagem sobre os outros. A gente percebe antes que os outros, que uma fila está se formando, o que você faz? Em vez de avisar alguém que está ali há muito tempo, você já corre lá na frente. Quando a fila se forma, você está no lugar certo. Estava no lugar certo, na hora certa. Estava nada. Você percebeu uma coisa antes dos outros. Então, às vezes a gente pensa que mansidão é não brigar. Não, não é isso. Mansidão é não ter essa cultura de querer levar a melhor sobre os outros. Muito pelo contrário, é você ter um entendimento que é melhor sofrer do que causar dano. É melhor deixar a sua causa nas mãos do Senhor do que lutar o tempo inteiro contra tudo e contra todos. A pessoa mansa é aquela que deixa tudo nas mãos do Senhor. Isso não é sinônimo de fraqueza, muito pelo contrário. Isso é sinônimo de força. Não sua, mas isso é sinônimo de confiança na força do Senhor. Você não vai lutar, você não vai fazer nada. Não, não vou. Não vou porque a minha causa está na mão do Todo-Poderoso. Minha mão não é mais forte que a dele. Esses são os mansos. Então Jesus está dizendo para aquele povo, felizes são os que entendem isso. Porque aqueles que entendem isso, deixa eu dizer algo muito importante. Podem te tirar a tua casa, pode te tirar o teu carro, pode te tirar o teu emprego, pode tirar os teus bens, mas eu, Senhor Jesus, estou dizendo para vocês, vocês vão herdar a terra. Já pensou ouvir isso de Jesus? Aquele povo que estava ali era um povo paupérrimo, tinham perdido tudo, porque os romanos tinham tirado tudo deles. E Jesus disse, não briguem, porque bem-aventurados são os mansos. Porque vocês, que são mansos, herdarão a terra. E me perdoem os advogados que estão aqui presentes, mas quando Jesus falou para aquele povo, se alguém estava precisando de advogado, eles largaram os advogados na hora e falaram assim, olha, minha causa está na mão de Deus. Não é um tratado contra a advocacia, fiquem tranquilos. Mas é um tratado do nosso coração. Ele está dizendo, pessoas felizes não são aquelas que estão procurando briga o tempo inteiro. Pessoas felizes são aquelas que entregam todas as possíveis brigas nas mãos do Senhor. Entrega tudo para Deus. Fulano me fez muito mal, eu agora não quero mais saber, não falo mais com ele, quero brigar com ele. Não vou fazer nada disso. Deixa ele nas mãos do Senhor. Se o Senhor deu a oportunidade dele fazer isso comigo, é porque Deus tinha um motivo para isso. Vamos confiar na direção do Senhor. Nós temos a promessa. Os mansos herdarão a terra. É interessante que no Antigo Testamento, no livro do profeta Isaías, tem a mesma comparação, está lá. E às vezes a gente passa desapercebido. Vou ler para vocês. Isaías 26, versículo 3 diz assim: do Senhor conservas em perfeita paz aqueles cujo propósito é firme. 2 pontos. Porque eles confiam em ti. Quem os conserva em perfeita paz? Deus. Por quê? Porque eles confiam em Deus. Aí se você caminhar lá em Isaías capítulo 48, versículo 22, diz assim: para os perversos, todavia, não há paz, diz o Senhor. Para quem confia em Deus, há paz o tempo todo, porque eles confiam em Deus. Para os perversos, não há paz. Não há paz. Que Deus nos ajude. Ser manso é entender o significado de Romanos 8, 28. É entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu não estou brigando, estribuchando, gritando, porque Deus sabe o que está fazendo. Apocalipse 21, versículo 1, diz que quando o Senhor Jesus voltar, eis que será novo céu e nova terra. E aqueles que são pobres de espírito, aqueles que choram e aqueles que são mansos, vão habitar em possessão eterna desta terra. Receberão esse tesouro inalienável, algo gracioso da parte de Deus. Isto é a felicidade que Deus tem para você.
Talvez hoje não seja um dia daquela felicidade de rir, de dar pulos de alegria. Mas talvez hoje seja o dia de conhecermos a verdadeira felicidade, reconhecendo diante de Deus que somos pobres, chorarmos diante de Deus as nossas falhas e entregarmos todas as nossas causas nas mãos do Senhor e adotarmos uma postura de mansidão, porque é isso que realmente faz a diferença diante do Todo-Poderoso, porque é Ele que cuida de nós. Jesus reuniu aquela multidão para dizer para eles: vocês não são infelizes, muito pelo contrário, vocês são os verdadeiros felizardos, os roimacários, porque vocês encontraram o Salvador, que é Jesus Cristo. Nesta noite eu reuni vocês aqui, neste momento que eu recebo o privilégio de compartilhar a palavra de Deus com vocês, como se nós estivéssemos numa colina verdejante, às margens do mar da Galileia, para dizer para vocês: eu não consegui, nenhum de nós conseguiu subir o Monte Sinai, mas Jesus desceu até nós, nos reuniu nesta colina verdejante, para dizer que nós, que reconhecemos que somos pecadores, que choramos, e que somos mansos, e tudo isso não por nós mesmos, mas porque Deus está operando dentro de nós, nós temos o privilégio da verdadeira felicidade. E se você também fizer o mesmo, reconhecer o seu pecado, chorar diante de Deus, reconhecendo que você precisa dele e entregar a sua causa diante do Senhor, não tenha dúvida, que você vai experimentar verdadeira felicidade. O Vini cantou aqui no louvor: dias melhores estão por vir, obras maiores se farão. Eu creio nisso. Eu creio que quando o Senhor Jesus voltar, os dias serão absolutamente incomparáveis. E as obras que serão realizadas neste mundo são absolutamente inimagináveis. Nenhum homem nunca viu isso. E estas obras se farão pelo poder do nome de Jesus. E você não pode ficar fora dessa história. Por isso hoje é o dia de entregar a sua causa a Cristo Jesus. Confiar de todo o coração nele. Porque é isso que os bem-aventurados fazem. Eles confiam em Cristo. Vamos ficar em pé? E eu quero...